E daí, pessoas, tudo certo? Hoje vamos falar sobre ecossistema. O que é ecossistema, como funciona e o que é esse trem aí? Então vamos lá, vamos conversar a respeito disso. Ecossistema é a união de fatores bióticos e abióticos, tá? O que é fatores, o que é bióticos, pessoal? Vocês lembram que bióticos é todos os seres vivos, tá? Incluindo a bactéria, né, pessoal? Porque às vezes a gente acha que o bichinho, só porque ele é tão pequenininho, ele não tem vida, mas as bactérias também estão inclusas nesse, como bióticos, tá? E os abióticos, vocês lembrem que o A é de negação, tá? Abióticos, então, é o que não promove, não tem vida, tá? Porém, eles promovem a vida. Professor, me dá um exemplo aí dos abióticos, então, já que eu sei que bióticos é tudo que tem vida. O que seria abióticos? É o solo, é o ar, é a água, é o calor, é o frio. Entende? Conseguiram entender? Então, o ecossistema é o conjunto dos abióticos que promovem a vida, né? O ambiente, formam um ambiente para os abióticos, para os bióticos viverem. Então, os abióticos promovem a vida e os bióticos vivem. Tá, pessoal? Então, o ecossistema é assim, tá? É a união entre o biótico e o abiótico. Tá bom, pessoal? Um exemplo, professor, de ecossistema. Ora, floresta amazônica, o Pantanal, os oceanos, são exemplos de um ecossistema, tá, pessoal? Então, vamos falar sobre a cadeia alimentar. Vocês devem lembrar, né? Um tempo de colégio, cadeia alimentar e tal, mas não... Vocês lembram que ouviram falar, mas não se lembram. Então vamos conversar a respeito da cadeia alimentar. Mas antes de nós entrarmos no assunto, nós precisamos entender algumas coisinhas, tá? Senão a gente vai ficar sem saber o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que queremos saber aqui é o que é seres autótrofos, tá bom? O que são seres autótrofos? Autótrofos quer dizer auto, de autossuficiente, e trófos, alimento. Então, essa palavra quer dizer que eles produzem o próprio alimento, seres vivos que produzem o próprio alimento. Através do quê? Através da fotossíntese. Tá, professor, está querendo me dizer que seres autótrofos são seres que produzem o próprio alimento através da fotossíntese mas isso é planta. Exatamente, meu pequeno gafanhoto. Seres autótrofos são seres que produzem o próprio alimento e são as plantas através da fotossíntese. Tá, pessoal? E o que é a fotossíntese? Tá? As plantas captam a luz solar e transformam em energia química para a sobrevivência delas. Tá? Aqui falaremos muito sobre energia, tá? Mas é a energia para você sobreviver, a energia necessária, tá? Para a tua sobrevivência. Nós estamos falando da cadeia alimentar. Então, se autótrofos são os que produzem o próprio alimento através da fotossíntese, e a fotossíntese é as plantas que fazem, então nós temos o nosso primeiro personagem dessa saga cadeia alimentar. Plantas, tá, pessoal? Plantas. Ela é a nossa primeira personagem, tá? Da nossa saga. Elas são também nosso primeiro nível trófico na base da cadeia alimentar.
Mas, professor, nível trófico? Mas, meu Deus do céu, o que é isso? Nível trófico, pessoal, é conhecido como nível alimentar, tá? Trófico quer dizer alimento, tá? Trófico quer dizer alimento. Nível trófico, nível alimentar. Aonde que esse ser, né, esse organismo se encaixa dentro da cadeia alimentar, Depois temos a teia alimentar, que daí é mais grande ainda, tá, pessoal? Mas a base, tá, da cadeia alimentar nós vamos aprender aqui, tá bom? Então tá. Então sabemos que o nível trófico é um nível no alimento, que as plantas são o primeiro no nível trófico. Então eu quero que vocês peguem um papel e uma caneta, tá? Um caderno, se vocês têm separado aí, e vamos começar a anotar, tá? Eu poderia trazer, eu até vou botar no final uma fotinha de uma cadeia alimentar, mas eu quero que vocês escrevam para vocês já ir memorizando e gravando, vocês já vão estudando, tá bom, pessoal? Podemos continuar? Tá bom. Então vamos lá. Só uma curiosidade, a título de curiosidade. Vocês sabiam, pessoal, que as algas são as responsáveis por produzir a maior quantidade de oxigênio, passa até das árvores? Então, ou seja, aquela história que nós ouvimos que a Amazônia é o pulmão do mundo, na realidade não é, pessoal. Tá? As algas dos oceanos produzem a maior quantidade de oxigênio. Então podemos dizer que os oceanos são os pulmões do mundo, tá, pessoal? E as algas são o quê? Plantas. E plantas, na nossa cadeia alimentar, vamos começar agora com o nome, produtor. Bota ali, faz um quadradinho, escreve produtor, tá? Plantas, tá? E do lado, fecha o quadradinho do lado, primeiro nível trófico, tá bom, pessoal? Porque daí nós vamos puxando uma setinha para vocês entenderem a cadeia alimentar, tá bom? Então, na cadeia alimentar, as plantas são chamadas de produtores. As plantas sempre serão produtores, tá? E sempre serão o primeiro nível trófico. Nunca vai mudar isso, tá, pessoal? Vocês que estão fazendo a prova do Enseja, vocês têm que gravar isso, tá bom? Que lá eles vão botar algumas combinações erradas, mas vocês vão ter que saber, tá bom? Ok. Se os seres autótrofos são as plantas e são os produtores, né, na cadeia alimentar, o que somos nós? O que somos os restos, né? Os demais, né, seres vivos. Nós somos seres heterotróficos, tá bom, pessoal? Heterotróficos, tá? O que quer dizer heterotróficos, tá? Hetero é outros, tá? Quer dizer outros, e tróficos, alimentos. Então, que dependem de outros para se alimentar, tá? Nós precisamos se alimentar de outros seres vivos, tá bom, pessoal? Ok. Seguindo, então, seres heterotróficos são organismos vivos ou seres que não produzem seu próprio alimento, necessitando de outro ser vivo, tá? Organismos, quando vocês ouvirem organismos, é a mesma coisa do que seres vivos, tá bom, pessoal? É a mesma coisa. Aí tu vai me perguntar, professora, uma coisa que eu não entendi antes ali das plantas. Tá, mas e as plantas carnívoras? O que elas são? Elas continuam sendo autótrofos, tá, pessoal? Elas só se alimentam dos insetos só para mais dar um complemento, tá, na dieta delas. Mas elas não dependem
Elas não dependem dos bichinhos. Se elas ficarem sem comer bichinhos, elas vão continuar vivendo por causa da fotossíntese, tá? Ok? Tá bom, então vamos lá. Então temos o primeiro nível trófico, que são os produtores, que são as plantas. Agora vamos para os consumidores primários. Embaixo da setinha onde vocês colocaram, né, os produtores, puxar a setinha, embaixo vocês colocam dentro do quadradinho consumidores primários, tá? Eles são o segundo nível trófico da nossa cadeia alimentar, tá bom? Eles são considerados herbívoros, pois se alimentam dos produtores, porque quem quer os produtores? As plantas, e quem come as plantas? Os herbívoros. Então, os herbívoros sempre serão os consumidores primários na cadeia alimentar. Sempre. Nunca vai mudar. Tá bom, pessoal? E quem são os herbívoros? Todos os animais que consomem plantas. Vacas, cavalos, esquilos, né? E ali vai, né? Porco, né? Javalis, tá? Todos os seres vivos que consomem exclusivamente plantas, tá bom? Exclusivamente plantas, tá bom? Vamos lá. Puxa mais uma setinha, né? Para baixo dos consumidores primários, botam consumidores secundários, tá? Do lado dos consumidores secundários, vocês coloquem terceiro nível trófico, tá bom? São considerados carnívoros, pois se alimentam dos herbívoros. Vocês estão vendo que há uma sequência, uma lógica, isso nunca muda, tá bom, pessoal? Voltando, produtores sempre serão plantas, herbívoros sempre serão, consumidores primários sempre serão herbívoros e consumidores secundários sempre serão carnívoros, tá? E vai me perguntar, tá, professor, mas ok, então, quem que é os consumidores terciários se já temos o herbívoro que come a planta e o carnívoro que come o herbívoro? Quem que será o terciário? Outro carnívoro, tá, pessoal? Então botem ali embaixo, consumidores terciários, quarto nível trófico, tá? Carnívoros. Por quê? Porque eles são carnívoros, professor. Porque eles comem outro carnívoro, eles se alimentam da carne do outro ser vivo, do outro organismo que está ali na frente dele, é um carnívoro. Entendeu? Ele vai se alimentar de carne, ele não vai mais se alimentar de plantas. Tá bom? E assim sucessivamente, tá bom? Sempre vai ser carnívoro dali para frente. Tá? E por último, nós temos os decompositores. Esses caras são muito massa, tá? Os decompositores, eles estão no quinto e último nível trófico. Produtores sempre serão plantas e serão os primeiros. E os decompositores sempre serão o quinto nível trófico, o último, tá? Eles sempre estarão lá no último. Por quê? Porque esses caras, pessoal, esse pessoalzinho aí, chamado de decompositores, são as bactérias, os fungos, as minhocas. Eles são os responsáveis de reciclar todo o material orgânico que existe no planeta para transformar em vida novamente. Ok? Sempre serão assim. É sempre nessa ordem. Tá? Os decompositores, eles são os encarregados de, quando vocês colocam
aqueles restos de comida na horta, para engordar a horta, tem as minhoquinhas. Por que desaparece aqueles restos de alimento, de frutas e verduras? Porque temos ali bactérias e as minhocas comendo aquilo, fungos comendo. Quando nós estamos caminhando no meio do mato, né, na tua chacrinha, numa fazenda, e vimos aqueles troncos de árvore com os cogumelos, aquilo lá são fungos. Eles se alimentam da coisa, da madeira. E eles vão renovando. Eles desmontam aquilo lá, vamos dizer assim, eles desaparecem com aquilo para uma nova planta nascer. E daí temos toda a cadeia alimentar de novo. Nasce a planta, ela é se alimentada pelo sol, daí vem a vaca e come a plantinha. Daí tem lá um animal que se alimenta da vaca, né? Daí tu vai falar assim, tá, mas professora, tu falou de bichos e nós seres humanos somos o quê? Nós somos onívoros, tá? Nós somos onívoros. Nós tanto se alimentamos de plantas como de animais, certo? Nós comemos plantas, somos herbívoros e carnívoros, entende? Mas nós podemos trocar. Na cadeia alimentar a vaca não come carne, ela é exclusivamente herbívoro, por isso que ela está ali como consumidor primário. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido isso, tá? Ela é uma lógica, tá? É uma lógica. Ela é simples de se entender. Tá bom, pessoal? Então os decompositores sempre serão os últimos da cadeia alimentar. Nós, os seres humanos, nós podemos nos encaixar ali entre o terciário. Nós podemos ali do consumidor secundário para trás. Tá bom? Mas sempre será assim. E o porquê que quanto mais a gente se afasta dos produtores, menos energia nós vamos ter no alimento, tá? A vaca o herbívoro come a planta, ela está recebendo toda a energia da planta, toda ela, tá? Daí o animal herbívoro come aquela planta, ela tem bastante energia. O consumidor secundário vai comer o herbívoro, ele vai ter menos energia. Por quê? Porque a vaca comeu a planta, ela absorveu 100% da energia daquela planta, né? E ela está consumindo, ela precisa usar a energia do alimento para ela. Então, quando o outro animal comer ela não vai estar com 100% da energia. Vocês conseguiram entender? E assim vai diminuindo sempre. Quanto mais distante do produtor, menos energia, ou seja, mais comida mais alimento teremos que consumir para ter energia para sobreviver, tá? Quanto mais perto do produtor, menos alimento. E quanto mais longe, mais alimento teremos que consumir para nós termos energia suficiente para a nossa sobrevivência. Tá bom, pessoal? Eu espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês. Anotem, voltem o que vocês não entenderam, voltem e refaçam o mapinha, tá bom? Vou colocar aqui o mapa da cadeia alimentar para vocês e espero que vocês entendam, tá, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.